Uma boa noite a todos. Mais uma vez aqui no nosso encontro semanal no Templo Unificado Irmão Radamés, onde nós estamos estudando as leituras da Bíblia. Cada semana trazemos um estudo da Bíblia diferente. E essa noite a gente trouxe Mateus, capítulo 8, versículo do 24 ao 29, onde Jesus fala sobre os dois fundamentos, né? Então ele fala que todo aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha, né? Ele construiu uma casa forte. Pode vir a chuva, pode vir os ventos, podem subir os rios e aquela casa se manterá em pé. Esse é o homem prudente, aquele que pensou antes de construir. Já aquele homem que seria imprudente, né? Ele construiu a sua casa sobre areia. E na areia, quando sopram os ventos, quando chove muito, quando sobem os rios, a areia fofa, né? Se dissolve e a casa vira uma grande ruína. E aí ele disse que todo aquele que ouve as suas palavras, né? Ouve os seus ensinamentos, sem lhe dar atenção, é como aquele insensato que construiu a sua casa sobre areia. Porque as palavras entram, né? São soltas ao vento e não produzem nenhum efeito. Os ensinamentos não produzem nenhum efeito. Já aquele que presta atenção nos seus ensinamentos e guarda no seu coração, praticando na sua vida, ele é semelhante àquele homem que construiu a sua casa sobre as rochas, uma fundação forte, resistente, né? E quando ele terminou de proferir esses ensinamentos, né? O povo todo ficou maravilhado, porque ele ensinava com autoridade. Ele tinha autoridade naquilo que ele estava falando. Ele sabia a respeito do que ele falava. Diferente de muitos falsos profetas, como também fala na Bíblia, que falam palavras soltas ao vento, sem nem mesmo saber o que estão dizendo, né? Então, quando Jesus abria, né, o seu coração, soltava as suas palavras, as multidões ficavam embevecidas, né? Ficavam prestando tanta atenção naquilo que ele estava falando, porque a energia dele, a aura dele era o próprio ensinamento para aquelas pessoas. A presença dele era o ensinamento para aquelas pessoas. Então, imagina tu sentir a presença do Senhor Jesus e ainda ouvir as suas palavras de forma que elas fluíssem pelos seus ouvidos e tocasse a sua alma, buscando aquilo de melhor que ele tinha para nos ensinar. Era a coisa mais incrível. Mas ainda assim, né, tinham as pessoas que zombavam dele, que desacreditavam, a ponto de que ele acabou sendo crucificado, né, morto na cruz, por aqueles que não acreditavam que ele era o verdadeiro Messias que tinha chegado no planeta. Mas isso, como a gente já falou outras vezes aqui, para ele nada importa, né? Não teve essa importância, porque o que ele queria mesmo era deixar o seu legado,
deixar a sua passagem, né? Para nós poder estar aprendendo, para nós poder estar acompanhando até os dias de hoje tudo que ele nos ensinou. E faz tanto sentido porque para quem entende um pouquinho, assim, já viu uma casa ser construída ou já viu uma casa construída na parte da matéria, sabe que para se construir uma casa, a primeira coisa que tem que ser bem forte, bem resistente, bem... como é que se fala? Bem resistente, acho que essa é a palavra mesmo. Ela precisa ter uma fundação forte, né? Se não tiver uma fundação forte, ela corre risco, né, de desabar, de se abrir as paredes, de cair mesmo, né? Então, nos dias de hoje, pode-se construir uma casa sobre areia, mas ainda assim tem que fazer uma fundação bem forte para que ela seja resistente, né? O importante é os fundamentos. Isso tanto na matéria, na construção de uma casa, quanto no espírito, na construção de uma moral, na construção de uma vida. Quando nós vivemos assim, vamos dizer, no oba-oba, né? Sem nenhum fundamento, sem um motivo para viver, né? Sem saber o que a gente quer para nossa vida, a gente só vai existindo. A gente não tem nenhum princípio, não tem nenhum objetivo, né? Só vai existindo. Quando a gente fundamenta a nossa existência em um objetivo, né? Então a gente consegue construir a nossa vida espiritual mais concretamente. Então as coisas materiais e espirituais, elas meio que se fundem, né? Porque espírito solto ao vento, né? Muitas vezes está à mercê de outros espíritos perturbadores. E a nossa matéria, sem espírito, ela não existe, porque ela desencarna, ela morre, né? No momento que o nosso espírito, que nós, né, que somos os espíritos, nos afastamos da matéria, ela falece, né? Então nós precisamos ter os fundamentos espirituais, tá? Para que a gente possa ter os fundamentos materiais. Precisamos ter uma crença fundamentada, não uma crença imposta, não uma crença doutrinária que não te faz pensar, não te faz estudar, né? Eu imagino assim que se eu, por exemplo, o espiritismo, né, que é a minha primeira base, se eu seguisse só o que as pessoas falavam sobre o espiritismo, só o que era dito, faz assim, faz desse jeito, faz daquele jeito, é assim, é assado, eu seria como se fosse um autômato, um robô, não sei, sem as minhas próprias ideias. Então, o que a gente precisa? A gente precisa pegar o fundamento, pegar a base, e a gente precisa estudar aquilo ali. Porque a fé cega, ela é uma fé burra. Porque quando tu se baseia apenas no que as pessoas entenderam por aquilo que está escrito, né? Tu tá sendo manipulado muitas vezes, né? Muitas vezes tu tá sendo manipulado, porque o homem, ele é falível, né? O encarnado, ele é falível. Então, ele entende aquilo do jeito que ele acha que é e passa aos seus seguidores do jeito que ele acha que é. Se todas aquelas pessoas, né, seguem exatamente aquilo que aquela pessoa entendeu, sem nem sequer questionar, sem nem sequer
buscar uma informação diferente, ou pelo menos se nem sequer ler na Bíblia aquilo que foi falado. Então ela se torna como é que se fala? Burrinho de presépio, eu acho que era isso que a mãe falava, né? Se torna um burrinho de presépio, tipo, onde tu vai, onde tu coloca, ali ele fica, né? Então, não é isso que Jesus queria de nós. Ele queria que nós entendêssemos o que ele estava falando e que nós buscássemos dentro de nós o sentimento de que aquilo seria verdade ou não, né? Ele nos trouxe os ensinamentos para que a gente pudesse estudar, não para que alguém nos dissesse, é assim, 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 né? Porque se alguém lê isso aqui que eu li sobre os fundamentos e levar o pé da letra, vai pensar que o nosso Senhor Jesus está nos ensinando a construir. Vai pensar assim, compra um terreno, compra cimento, compra tijolo e vai lá e faz uma casa, né? Se levar o pé da letra isso que está escrito aqui, é isso que tu vai entender. Olha, Jesus ali no fundamento ele falou sobre construção, então agora todo mundo já sabe como é que faz uma casa. E ele não veio aqui para falar de construção, ele veio aqui para falar do nosso espírito. Ele veio aqui para nos ensinar a sermos seres espirituais, porque é o que nós somos, seres espirituais habitando uma matéria. Nós não somos matéria, né? Então ele queria nos ensinar com isso como fundamentar o nosso espírito, como fundamentar a nossa crença, aquilo que a gente acredita, aquilo que ele queria para nós. Porque ele só ficou 33 anos aqui encarnado no planeta Terra. O restante todo do período que ele teve ao redor do planeta e que ele está novamente foi no espírito, né? Então, o espírito é muito maior, ele é eterno, ele está sempre pronto, né, para aprender, para progredir. Nós é que precisamos prestar atenção nas coisas certas. Nós é que precisamos entender o que está querendo ser ensinado para nós, né? Então, que a gente possa, né, quando ouvir um sermão do padre, um sermão do pastor, uma palestra, quando ouvir eu mesmo falando, né, possa pegar a leitura da Bíblia. Eu sempre falo, Mateus 8, do 24 ao 29, eu sempre falo, pega a sua própria Bíblia, vai ali, lê e entende do seu jeito. Estuda o que está escrito, né? Ou, não gosto de ler, mas eu vou, ouça outras pessoas falando sobre isso, porque tem muitas pessoas falando, né? Faz um comparativo com aquela ideia. Não fique assim bitolado, não, porque fulano falou, aquilo ali é verdade, é assim que funciona, né? Porque se o ciclano falou que é assim, 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 não, então é. Não é o que Jesus queria de nós, né? Ele queria que nós fôssemos espertos, estudássemos os seus ensinamentos e estudasse sobre a vida, né? Prestasse atenção na natureza, no ciclo, né? Quando ele falou assim, observe os lírios no campo, né? Que eles têm as mais belas vestes, que nem Salomão tem vestes tão lindas quanto aquela, né? Então ele queria que a gente observasse a natureza e aprendesse. Observe os pássaros nos céus, eles não plantam, não colhem, e eles têm todo o alimento e o agasalho que precisam para viver. Então ele estava nos dizendo tudo que a gente tinha que fazer para viver bem, né? O que ele quis dizer com lírios no campo e pássaros no céu? Ele quis dizer que se a gente confia no Criador, ele nos dá tudo aquilo que a gente precisa. Se a gente confia, ele nos dá o sustento, ele nos dá a roupa, ele nos dá a casa, ele nos dá tudo aquilo que a gente precisa. O problema é a gente confiar. O problema é a gente rezar o Pai Nosso e dizer, seja feita a sua vontade, independente da minha, né?
Porque vai que a vontade do Criador não seja a nossa, então a gente vai ficar frustrado, né? Mas sempre que a gente se entrega nas mãos do Criador e diz, seja feita a sua vontade, sempre vai estar sendo feito o melhor para nós. Porque nenhum pai vai querer, de sua livre vontade, o pior para os seus filhos. Sempre vai ser o melhor. Então, imagina o nosso Criador, que é pura perfeição, né? Jesus disse, se vós que sois maus querem o melhor para os vossos filhos, imagine o nosso Pai que está no céu, que é perfeição. O que Ele não quer para vocês? Ele quer sempre o melhor. Então, a gente precisa entender essas coisas. A gente precisa estudar, prestar atenção no que está sendo falado e tirar as nossas próprias conclusões, né? Porque não é só ouvindo o que os outros falam que a gente vai ter o melhor para a nossa vida, o melhor para a nossa evolução, né? E o melhor para a nossa encarnação atual. A gente pode muito bem prestar atenção no que o nosso coração fala. Aquilo que a gente entende como certo. E querer também ter ouvidos para ouvir o que os outros têm para colocar. A opinião da pessoa sobre aquilo. Se bate com a tua ou não, prestar atenção, ficar com a pulga atrás da orelha, pesquisar, né? Para ver se aquilo ali tem fundamento. Os fundamentos, né? A gente volta. Porque tudo que se ensina, tudo que se trabalha precisa ser fundamentado. Precisa ser experienciado. Precisa ser esclarecido, tá? Então, busquem os fundamentos em tudo que vocês escutarem sobre matéria, mas principalmente sobre espírito. Façam tudo baseado em fundamentos, que assim a gente consegue buscar o nosso progresso material e espiritual. Então, hoje eu vou pedir para o seu Xangô vir dar uma palavrinha para nós, né? Para nos brindar com a sua maestria por esses dias, assim, esses meses. Acho que é dia de Xangô, né? São João, Santo Antônio, São Pedro, 29. Algum deles é Xangô. Então, tá perto. 29 é sábado. Então, dia 29 é sábado, dia de Xangô. E ele vai vir aqui conversar um pouquinho com a gente, nos trazer as suas maravilhosas lições. Um salve para os filhos na terra. Caô, agradeci a toda a falange. Então, falamos sobre pedras. Pedras que a humanidade costuma tratar como seres inanimados e sem vida. Se estuda nesse planeta que as pedras são seres sem vida. E eu vos digo que as pedras são a fundação do planeta. As pedras têm a energia da luz do sol,
tem a energia do fundo da terra, tem a energia das águas que nelas bateram para elas rolar, tem a energia dos ventos, das folhas que sobre elas caíram. Pedras são energias fundamentais para a existência de qualquer planeta. E eles não são seres sem vida. Em cada uma dessas pedras habitam milhares de átomos que se formam, se agregam e ali permanece numa vibração tão forte a ponto de virar algo palpável. Quanto maior a vibração do átomo, mais palpável é a pedra ou qualquer outro objeto. Então, se tem átomo, tem vida. É por isso que o nosso Senhor Jesus falou nos fundamentos. Os fundamentos sólidos e palpáveis. Não só os fundamentos físicos, como as rochas, mas os fundamentos espirituais da alma daqueles que habitam o planeta. Os fundamentos espirituais, eles precisam ser como rochas. Eles podem ser as pedras polidas que já passaram por muitas experiências e acabaram por ficar polidas. Ou eles podem ser as pedras mais brutas, que ainda não arrecadaram tantas experiências, mas já têm uma boa energia vibratória. Então, os fundamentos espirituais, eles têm que ser sólidos, conscientes e, como a filha disse, estudados. Não pensem porque chega uma entidade e fala que as coisas são dessa forma, que todos que escutam têm que sair de cabeça baixa, seguindo aquilo que foi dito. Busque na sua curiosidade, no seu ensinamento, na sua pesquisa e descubra como funciona a vibração do átomo. Busque se alguém já mediu a vibração de uma pedra e encontrará, fundamentado num estudo. Se alguém já percebeu que as montanhas, que são pedras brutas, não têm uma incrível vibração de energia.
Então, meus irmãos, não me venham dizer que pedra não tem vida. Tem vida. E como disse nosso Senhor Jesus Cristo, vida em abundância, assim como todos os habitantes do planeta. Nosso Criador nos enviou para que tivéssemos vida em abundância para o planeta. Porque Ele sabia que este planeta tinha vida em abundância, para que os seres que nele habitam tivessem a mesma vida. Claro que sabemos que o momento que entramos em um corpo físico, o peso da matéria nos faz esquecer tudo aquilo que se aprende. E aí passamos a ouvir aqui, ouvir lá, e a seguir aquilo que começamos a ouvir, sem lembrar do que nós tínhamos para fazer aqui. Sem lembrar de como realmente funciona a evolução do planeta. Como funciona o balanço das marés, como funciona o ciclo da lua, como funcionam as águas que alagaram o estado. Por que as águas alagaram o estado? Porque quase que um estado inteirinho ficou submerso sobre as águas. O que as águas estão querendo dizer aos irmãos na Terra? O que as águas estão querendo dizer para você, meu filho? Foi mexido no planeta, parece, né? Os episódios de água estão acontecendo fora da chuva. Você tem presenciado, vocês têm presenciado. As águas, elas estão querendo se comunicar de uma forma tão às claras, para que as pessoas prestem atenção nelas. As águas são vivas, têm vida, vibra. Átomos, e tudo que tem átomo tem vida. Então a vibração da água vem trazendo mensagens nas entrelinhas para que as pessoas consigam perceber. Mas como eu vou conversar com as águas? Elas não falam a mesma língua que eu. Como eu vou conversar com as pedras se elas não falam a mesma língua que eu? Este é o momento de entrarmos em sintonia com a natureza e não ouvir as palavras, mas sentir o que está sendo dito. Sentir a vibração, a pulsação. Por que essas coisas estão acontecendo? Por que as terras estão descendo das montanhas e as pedras estão ficando à vista? Qual o sentido? Os irmãos precisam se aproximar mais da natureza para entender que o fundamento da natureza é idêntico ao fundamento espiritual de cada ser.
precisam se conectar com as plantas, com os animais, mas especialmente com o planeta Terra. Porque ele está dando sinais de que a transformação está chegando e que só vai ficar aqui quem compreender essa transformação. Quem não compreender precisará ir para um outro planeta, onde a sua energia se conecte melhor com aquele lugar. Vou dar um ensinamento para os filhos, para que possam compreender um pouco as coisas que estão acontecendo. Por 21 dias, ao deitarem em seus leitos, antes de dormir, façam as suas orações de costume e digam: eu me conecto com a Mãe Natureza. Eu me conecto com o planeta Terra. E eu quero entender as suas mensagens. Por 21 dias. Anote ali. E os filhos vão começar a ter a mente mais clara para compreender a voz das pedras, as vozes das águas, as vozes das plantas. Para sentir no seu coração o que está acontecendo. Qual é a lição que a natureza quer nos dar? Será que vai voltar tudo a ser como era antes? Será que irmão vai continuar desconhecendo irmão? Se a dor do outro não te atingiu, é porque você não entendeu que o outro é você mesmo. Se você percebeu todo aquele sofrimento e não lhe abalou em nada, é porque você não compreendeu o que o nosso Senhor Jesus quis dizer enquanto esteve aqui na Terra. Lembre, 21 dias, todas as noites. Vocês vão ter como ouvir de novo, né? O que foi falado. E façam. Façam que vocês vão conseguir ter essa conexão um pouco melhor. Vão abrir um dos chakras de comunicação com a natureza e vão sentir o que está acontecendo. Mas façam uma oração forte, de coração aberto, com toda a vontade da sua alma de aprender as coisas que estão sendo ensinadas. Pois que, bem como a filha falou, o ensinamento ele não sempre tem que ser jogado de fora para dentro nas pessoas. Ele precisa ser sentido, estudado, compreendido. Não é porque eu falei ou o outro falou. Ele precisa ser observado, fundamentado. Aí então vem a compreensão. Que os meus irmãos consigam, ainda neste curto espaço de tempo que lhes resta sobre o planeta Terra, em forma de encarnados. E é curto, meus irmãos. Consigam compreender e transmutar tudo o que precisa
precisa ser transmutado em cada um de vós. Pois que este planeta precisa dessas transmutações. Seres encarnados ou desencarnados que entrem em contato direto com a energia do planeta para poder seguir habitando este planeta. O tempo urge e passa muito rápido. Vamos em busca do progresso para auxiliar o progresso do planeta. E que Jesus Cristo possa, com as suas falanges de luz, estar abençoando a cada um dos irmãos do planeta, dando a bênção e a compreensão a cada um de vós. Um salve para os filhos na terra. Salve. Uma boa noite a todos.